Eu proponho um tema de largo alcance teórico, mas que tem implicações práticas para a nossa discussão. O conceito de uma economia de mercado e a relação nesse conceito das finanças com a economia real. A ideia dominante é que uma economia de mercado tem uma forma singular, natural e necessária. Eu quero sustentar que essa ideia é falsa. Uma economia de mercado não tem uma forma única, ela pode ser organizada de formas radicalmente diferentes. E essas alternativas de desenvolvimento que nós estamos discutindo, de alguma forma, são prenúncios de formas diferentes de desenvolver a economia de mercado. Vamos começar pela questão financeira. Pela maneira de pensar que domina, se há uma falha na alocação de recursos pelos mercados financeiros, pelo mercado de capitais, é porque há um defeito de competição, há uma falha de competição. A falha pode ser, inclusive, na distribuição da informação, a chamada simetria ou assimetria de informação. E a resposta exigida, então, corrija o defeito competitivo. O backup para essa correção é a regulação. Então, ou você corrige o efeito competitivo, ou você faz com que o sistema de regulação corrija ou compense aquela falha competitiva. Agora eu vejo 3 enigmas na relação das finanças com a economia real que essa maneira de pensar não consegue explicar. O primeiro enigma tem a ver com o financiamento da produção. O primeiro enigma. Na forma estabelecida de organizar o mercado financeiro, as empresas produtivas, em larga medida, financiam a produção dentro do sistema produtivo. A grande maioria do financiamento da produção é gerada dentro do sistema de produção, na base dos lucros retidos e reinvestidos das empresas. Para que serve, então, todo aquele dinheiro que está nos bancos e no mercado acionário? Teoricamente, seria para financiar a agenda produtiva da sociedade. A realidade é que a grande maioria daquela atividade financeira tem uma relação apenas indireta ou episódica com o financiamento da produção. Por exemplo, os lançamentos acionários são uma forma episódica. A valorização das empresas no mercado acionário é uma forma indireta, porque daria um valor aos ativos empresariais e tal. Segundo enigma, em geral, o sistema produtivo é indiferente à economia real nos tempos bons e desastroso nos tempos ruins. Quer dizer, normalmente as empresas não precisam do sistema financeiro, exceto quando há uma crise no mercado financeiro que transborda as fronteiras do sistema financeiro e afeta a atividade real. Terceiro enigma. Qual seria, em princípio, a atividade mais importante financeira? Seria o financiamento da produção de ativos novos por métodos novos. Então, o venture capital, por exemplo. Essa seria a responsabilidade mais importante do sistema financeiro. Na realidade, é uma porção minúscula da atividade financeira em todos os países. Então, o mais importante é o menos feito. O que está na base desses 3 enigmas é que
na forma atual de organizar a relação da produção com as finanças, há uma tendência natural de privilegiar a hipertrofia financeira ao adensamento financeiro. O adensamento financeiro seria as finanças a serviço da produção. A hipertrofia financeira é o sistema financeiro que fica balofo, independentemente de sua contribuição à atividade real. Portanto, qual é a solução? A solução é desenvolver instituições que estreitam os vínculos entre a economia real e as finanças, por medidas negativas, como desestimular ou proibir as atividades financeiras sem benefício real para a produção. Por exemplo, as opções que no mercado de commodities foram inventadas como forma de assegurar a liquidez, mas que no mercado acionário viraram instrumentos de gambling, de apostas. E por medidas positivas, inventar novas formas de mobilizar a poupança social para a agenda produtiva. Agora, essa discussão sobre diferentes maneiras de ligar a atividade financeira à economia real é uma vertente de uma discussão mais geral, mais profunda, sobre aquela tese da reorganização alternativa de uma economia de mercado. Qual é o conceito abstrato de uma economia de mercado? Tem pelo menos duas dimensões. Uma dimensão é o grau absoluto de descentralização. O número de agentes econômicos que podem barganhar por iniciativa própria e por conta própria. A descentralização absoluta. Quantos há? A segunda dimensão é a dimensão do grau de controle de que cada um daqueles agentes tem sobre os recursos à sua disposição. E o conceito simples, ortodoxo, não examinado da economia de mercado é que essas duas dimensões vão juntas. Uma economia de mercado, uma economia altamente descentralizada, em que cada um dos agentes econômicos tem controle quase absoluto sobre os recursos à sua disposição. Já ali há uma contradição, porque essas duas dimensões não vão juntas. É possível imaginar que nós aumentaríamos a descentralização absoluta, isto é, o número de agentes com recurso, com acesso aos recursos produtivos, limitando o grau de controle que cada um daqueles agentes teria, isto é, construindo formas de acesso aos recursos produtivos que fossem condicionais, fragmentários ou temporários, dividindo o direito de propriedade em fragmentos e, com isso, aumentando a descentralização. Agora, eu vou usar esse exercício especulativo, esse experimento cognitivo, para colocar o exemplo de uma alternativa radical para o futuro. Imagine que os recursos produtivos todos da sociedade fossem investidos em fundos. E que esses fundos organizassem um leilão permanente dos recursos produtivos. Então, recursos produtivos são capital líquido, mas são também a tecnologia, o capital físico. Eles fazem um leilão aos tomadores que pudessem assegurar a esses fundos a maior taxa de retorno por um certo tempo. Prazos temporais curtos, prazos temporais longos. E não haveria acúmulo de capital. O capital seria todos esses fundos. Os fundos não seriam controlados discricionariamente pelo Estado. O Estado apenas organizaria a arquitetura jurídica dos fundos
e os fundos organizariam esses leilões dos recursos produtivos, de acordo com diferentes critérios. E aí, a posteriori, nós veríamos o que funciona melhor. E as instituições democráticas, então, modificariam a arquitetura de acordo com a experiência. Isso seria, na prática, aquilo que a teoria econômica diz que a economia de mercado já é. Se ela é competitiva, ela está alocando aos usos mais produtivos, a não ser que haja um defeito de competição. Construir o desenvolvimento, imaginando alternativas como essas, como destino remoto, é muito diferente de construir estratégias de desenvolvimento, imaginando que todos nós sabemos o que é uma economia de mercado. Roberto, mais uma vez você expande. Eu pretendia ser sucinto, mas fica difícil. Vou tentar. Primeiro, a teoria econômica convencional, mainstream, é baseada, o modelo de referência, o modelo canônico de referência, é o modelo de equilíbrio geral, de Walras de Broglie. Esse modelo é um modelo estático. Ele não tem nada a dizer sobre o crescimento ou desenvolvimento. Ele simplesmente diz que numa economia estática, o mercado aloca da melhor forma possível com preços relativos se for competitivo. Esse é o modelo de referência. E você, desse modelo de referência, diz, olha, como ele garante a melhor alocação de recursos, ele é o mais eficiente. E qualquer coisa, quando são distorções em relação a esse modelo competitivo, que devem ser reguladas e evitadas. Sim. Então, essa é a ideia. Baseadas nas falhas competitivas. Só existe falha competitiva, que são distorções. Sim. Em relação a esse ideotipo do modelo competitivo. Mas, ainda assim, a teoria, mesmo nesse modelo, abre certas exceções para chamar os bens públicos. Bens cujo retorno do investimento não pode ser apropriado por quem investiu. Porque, como é a ideia de, olha, eu não tenho como cobrar. Segurança. Você não tem como cobrar por isso. Então, tudo aquilo cujo benefício é generalizado e você não pode singularizar e cobrar por esse benefício, é um investimento que não tem retorno privado. É um bem público e ele deve ser feito pelo Estado. Isso é a primeira o exemplo mais premente no mundo de hoje, que é o bem público e o chamado externalidades negativas. A ideia de que o investimento que cria impõe custos que não são públicos e não recai sobre aquele que faz essa atividade. O caso do problema ambiental, que foi desconsiderado pela teoria econômica até muito recentemente, a única exceção era o Georgescu Rogan, que introduziu a ideia um pouco de que você tinha que ter a lei da entropia, uma ideia de que tem custos no crescimento em cima dessas externalidades ambientais, mas só recentemente a teoria nunca tratou desse assunto. Tudo aquilo que cria externalidades negativas deve ser regulamentado, porque o mercado não tem como o efeito negativo não é cobrado de quem está tomando essa decisão, esse investimento, este consumo, não tem como ser um mercado regular. Isso precisa ser regulado via taxação ou alguma forma de regulamentação. Então, essas exceções já eram consideradas, mas são muitas vezes esquecidas quando se está tratando do modelo de referência. Mais importante do que isso, a realidade na economia, muito mais importante do que a alocação estática de recursos, como é que a alocação de recursos leva a
transição, a criação de momentos futuros da economia e da sociedade. A questão do investimento. Investimento lato sensu, em todos os aspectos. E, em grande parte disso, o investimento em educação tem retornos muito maior do que pode ser apropriado por um investimento específico de uma escola privada. Investimento em saúde, porque muitas vezes o investimento em saúde, se a população não tem como pagar, não tem retorno privado, mas tem retorno social. É mais um caso em que você tem um bem público, que tem que ser, investimento tem que ser público. Bom, esta questão do investimento e do investimento transformador, o economista, durante muito tempo, e agora está sendo recuperado, mas recuperado de uma forma pasteurizada, pelo mainstream, é o Schumpeter. E Schumpeter é quem tratou da ideia de que você tem permanente, que a economia é capitalismo. O capitalismo, a grande força do capitalismo é a sua capacidade revolucionária de inovação. E ele tem dois aspectos, o que ele chamou de destruição criadora do capitalismo, que está se permanente se renovando, se reorganizando, se repensando, e ele é baseado nisso que cria novas oportunidades, novas técnicas, novas formas de se organizar a economia e a sociedade. Mas um elemento fundamental desta qualidade de capacidade de destruição criadora do capitalismo é o crédito. O crédito, o que é o crédito? A economia não tem como, se a economia depender exclusivamente de recursos, de excedente gerado, você fica muito limitado. A ideia de que você, uma economia de subsistência que não tem excedente, ela não pode investir. Então ela fica presa nesta armadilha da subsistência. Agora, se nesta economia da subsistência houver um agente que é capaz de dar crédito, a potencialidade produtiva está lá. Existe mão de obra, existe capacidade de trabalho, existe a possibilidade de produzir equipamentos, o que for. Feito o conhecimento que está ali. Mas você não tem crédito, porque não tem excedente. Alguém que surja e concede crédito mobiliza essa capacidade potencial da economia. Então o crédito é o parceiro dessa capacidade criadora, destruidora e criadora do capitalismo, da iniciativa privada e do capitalismo. Muito bem. E de onde vem o crédito? Aí eu acho que é um dos mais graves equívocos que a teoria econômica convencional, mainstream, até hoje não entendeu. Não entendeu. Ela continua a associar a ideia de que crédito é necessariamente e que o papel do sistema bancário, do sistema financeiro, é exclusivamente de ser um intermediário entre os agentes superavitários, aqueles que tiveram mais renda do que tiveram despesa, consumo e investimento, para os agentes deficitários, aqueles que têm mais oportunidades de dispêndio, de consumir ou de investir, do que tiveram renda. Então, portanto, o sistema financeiro não cria crédito, apenas intermedia entre os superavitários e os deficitários. Esta visão é uma visão equivocada e limitada. Existe a possibilidade de um agente que é capaz de conceder crédito do nada, o que se poderia chamar de crédito puro, crédito sem lastro em renda gerada e não consumida. Mas que represente uma aposta no futuro. Esse agente que concede crédito, o Estado organizado e legitimado
que tem capacidade de cobrar imposto por definição, o credor primário numa economia organizada. Como ele tem capacidade de cobrar impostos, ele pode conceder crédito. Para apostar na produção potencial. Para apostar na produção, para conceder crédito. Agora, este poder de conceder crédito, o que é isso? De criar poder aquisitivo, do nada, é um extraordinário poder. Extraordinário poder. Ele pode ser usado para o bem, para a expansão das capacidades da sociedade, ou ele pode ser usado, pode ser mal usado. Ele pode ser usado simplesmente para despesas que não desenvolvem essa capacidade de produtiva da sociedade. Por isso é que ele precisa ser ordenado. A ideia que você sugeriu com os fundos, não é como se dissesse, olha, se o Estado tem capacidade de criar esse crédito, ele poderia capitalizar esse crédito inteiro em grandes fundos, e esses fundos fariam leilões. O que é que garante que o vencedor do leilão não é um mero especulador que não está altamente irresponsável e que vai investir O sujeito se credencia, o tomador se credencia, tem um track record, tem um histórico, tem credenciais, e depois, a posteriori, a experiência determina se deu certo ou não. E aí vamos corrigindo experimentalmente ao longo do tempo as nossas práticas para ajustar as apostas aos outcomes, aos efeitos. Perfeito. Mas o ponto fundamental é onde o mercado, no sentido de o mercado financeiro, onde ele se pauta por risco e retorno. Então, onde ele vê que o retorno é alto e o risco é baixo, é onde ele vai. Essas são as coisas mais ou menos consolidadas. Onde é que há falha desse mercado financeiro, desse mercado de capitais? É exatamente onde você usou no da ideia do venture capital e o pré-venture capital. O venture capital é um investimento com alto risco, porque tem grande mortalidade das empresas que começam e não têm sucesso, mas ele existe. Porque você com uma certa diversificação, o retorno, as que dão certo, dão muito certo, você tem alguma... Mas ele caracteristicamente não é a primeira etapa. Mas não é, exatamente. A primeira etapa é que onde a falência, o mercado privado não funciona. Na etapa da pesquisa básica, da ideia, vamos usar de novo o adjetivo, o substantivo que você gosta, da imaginação. Da concepção imaginatória. Esta primeira etapa é que essa pesquisa básica, o risco é alto demais. Então ela só pode ser feita, e o retorno é um retorno não necessariamente apropriado, mesmo com leis, com patentes, com o que for, o retorno dessa pesquisa básica, porque você não sabe onde ele vai, onde ele pode ser apropriado e como ele vai ser, ele precisa de um financiamento, nesse sentido, um financiamento público de longo prazo. Esta é onde você tem que ter essa ação. É por isso que a pesquisa básica é sempre associada a atividades do Estado, quase sempre ligado ao complexo militar. Ao complexo militar, exatamente. E depois ela é a pesquisa que começa com o objetivo militar, se espalha pelas outras áreas da economia. Muito bem. Entender que o Estado é um credor primário que independe de poupança, de renda criada e não despendida, é muito importante. E se o Estado tem essa capacidade, ele pode, se ele começa a estender essa criação de crédito acima daquilo que gera capacidade de crescimento da economia, quando os Estados têm crédito, ele dá um crédito e, para fazer isso, ele concede
crédito, expande crédito e fica com um passivo com ele, um crédito, uma dívida pública, de certa forma. A dívida pública é um passivo do Estado e é um ativo do setor privado, porque ele criou poder aquisitivo, concedeu-o de alguma forma, e a expressão disso é a dívida pública, e que está detida pelo setor privado da economia. Eu estou imaginando começando com uma economia fechada para não complicar. Muito claramente, se a expansão desse crédito for excessiva, você cria o que se chama de inflação de ativos. Não é a inflação tradicional de bens e serviços, mas é uma inflação de preços de ativos na economia. E essa inflação de preços de ativos, que aparece em booms de mercados imobiliários, de mercados acionários, ela tende a ser exponencial. Os ativos estão subindo de preço, a rentabilidade de comprar ativos financeiros é alta, o crédito se expande, você compra mais ativo financeiro até o momento em que isso se reverte e provoca um grande crash. Este mecanismo de criação endógena de crédito pelo otimismo dos mercados e depois que é gradual, e a sua súbita reversão num grande crash financeiro, que exige a intervenção, de novo, do setor público, do Banco Central normalmente, para resgatar esses ativos, para que essa crise financeira não se espalhe pela economia como um todo, e essa intervenção, nós temos visto sistematicamente acontecer isso. Certo.